A gente tem 4 presidentes juntos, né, do sindicato e numa sequência de história. Então eu gostaria que, se nesse momento vocês também se pronunciassem, falassem uma mensagem, o que significa essa luta para nós, toda essa história desse sindicato. São 15º Congresso, aqui temos pelo menos quase 30 anos de história do Sintep. 18 anos essa história a gente carrega, e antes de termos sido presidente, cada um de nós exerceu diversas funções distintas no sindicato. Desde a mera afiliação, e como o Júlio disse, somos dirigentes, tendo ou não tendo o cargo de diretor ou de presidente, e essa trajetória nos anima muito, porque não só nos atualiza a oportunidade de estar no 15º Congresso, vivendo o fervor da luta atual, mas saber que o que colhemos hoje teve muitas gerações de lutas anteriores, e aquilo que fizemos, de algum modo, ainda está por vir os seus produtos, então, seus frutos. Ver também essa nova geração, não apenas de dirigentes, né, mas a geração da base, que renova hoje quase 40% da nossa base sindical, vivos e militantes ainda, né? Isso para nós é muito, não só emocionante, mas motivador para aquilo que virá ainda, que eu tenho certeza será muito melhor do que tudo que já foi feito. Bom, na verdade, o 15º Congresso é um instante ímpar na história dos trabalhadores da educação e do Sintep. É um instante onde a gente tem aqui um encontro de geração, não só do ponto de vista profissional, porque temos os dirigentes, profissionais e dirigentes que ao longo da história dos últimos 20, 25 anos vem construindo esse sindicato, mas também daqueles que ingressam na carreira nesse momento e principalmente que ingressam na carreira por força de toda essa história de luta e de construção do sindicato. É um momento importante porque nós estamos aqui fazendo uma síntese do que foi a nossa história pregressa, mas principalmente fazendo uma síntese na perspectiva de um devir, na perspectiva da história que está sendo construída, na história que será vivenciada por esta geração de educadores que ingressam na carreira nesses últimos 3, 4, nos últimos 3 concursos, para ser mais exato. Para mim, o 15º Congresso, ele inicia com uma marca que, para mim, ela é significativa. É a marca de que hoje nós tivemos aqui os profissionais da educação e os estudantes, tivemos também os dirigentes municipais de educação representados, mas fundamentalmente a condição de luta esteve estabelecida aqui hoje e que nos faz assim olhar para trás e perceber de que nós continuamos uma história que ela é de conquista. Nós temos aqui, do ponto de vista de dirigentes sindicais como Carlos Abicalil, um dos grandes formuladores da educação desse país, um dos grandes debatedores do sistema nacional, um dos expoentes do próprio Sistema Único de Educação, né? Nós temos aqui a figura do Júlio César Martins Viana, que é alguém que, do ponto de vista da luta histórica, foi alguém que, inclusive, fez greve de fome nesse estado, que eu me orgulho muito de ter convivido, de conhecer. Eu não presenciei, não morava aqui em Mato Grosso, mas quando leio a história, quando olho para a história, para os relatos, né, que nós temos, o testemunho vivo que é esse companheiro, né, isso faz com que a gente se sinta orgulho. E de ver o companheiro Henrique, né, alguém que está aqui hoje debutando do ponto de vista do Congresso e também está debutando do ponto de vista da greve, né, mas está conduzindo com maestria toda essa luta, diante principalmente, como disse bem o Júlio aqui, diante dessa categoria renovada. Nós estamos diante assim, de um Congresso, de uma Assembleia em que 40%, 50% aqui é gente que provavelmente deve estar vindo pela primeira vez, oriunda do último concurso. Isso mostra que o Sintep, livre e democrático de luta, continua muito vivo, e isso é que nos engrandece, que faz com que a gente possa ter esperança de avançar muito mais, apontando para o Brasil rumos. Novos rumos, lá na década de 80, né? Na mudança da AMP para o sindicato. Na mudança da AMP para o sindicato, novos rumos que continuam agora também novos rumos com esse companheiro. O 15º Congresso se apresenta um momento importante. Para mim, um privilégio poder estar na condição de presidente do Sintep Mato Grosso e ter como exemplo aqui esses 3 monstros da história. Mas o monstro no sentido de serem pessoas que são as referências para a construção da luta sindical,
excelentes profissionais e excelentes professores no ensino daquilo que é a condução da luta dos trabalhadores. Exemplo claro de que a história não pode parar. Então, portanto, tem uma velha frase que diz que todo aquele que se coloca na condição de motorista e que só quer ter um olhar para frente, ele vai se desastrar rapidamente. Então, portanto, é a oportunidade de consultar o passado para poder projetar o futuro. Então, portanto, muito bom, acho que isso Não pode perder de vista o retrovisor. Não pode perder de vista o retrovisor, com certeza. Então, é um momento fértil para o crescimento nosso pessoal, do ponto de vista do conhecimento da luta de classe, mas também de ter a responsabilidade de formar as futuras lideranças para que nos próximos congressos a gente possa ter aí outras pessoas falando aqui na condição de presidente do Sintep, sem perder de vista a história que esse sindicato tem construído ao longo dos seus últimos 48 anos. Livre, democrático, de luta, Sintep, livre!